Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe Fontoura, no canal 10 Samurai, e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta. Eu estou aqui com a minha colinha do Rafael. O Rafael mandou essa pergunta através da área de contato do meu blog. Se você não sabe qual é o endereço do meu blog, está aqui embaixo nas descrições, mas vamos responder a pergunta dele. Eu vou pegar aqui na minha colinha que eu escrevi. Rafael, gostaria de saber qual nível de conhecimento em programação preciso ter para desenvolver programas e criar facilidades para empresas. Exemplo, a empresa a qual trabalho demanda de um simulador de sistemas de transmissão para desenvolver melhor seus treinamentos e não possui ninguém com capacidade para desenvolver tal programa. Bom, aqui tem uma dúvida que é uma dúvida bastante clássica das pessoas que estão iniciando na área e tem uma dúvida específica e também algumas ressalvas e comentários que eu gostaria de fazer. Então essa é uma pergunta bastante importante e até por isso eu resolvi gravar esse vídeo para responder. Não é muito comum eu fazer isso. Normalmente eu respondo em texto, eu respondo por e-mail, mas como uma dúvida geral vale a pena. Então vamos lá, vamos responder a primeira parte. Eu estou aqui olhando para baixo para o meu papelzinho e vamos responder a primeira parte da pergunta, que é: gostaria de saber qual o nível de conhecimento em programação preciso ter para desenvolver programas e criar facilidades para empresas. Bom, vamos lá. Nível, infelizmente, a gente não tem uma escala de conhecimento. A gente tem hoje, e sempre teve ao longo do tempo, nota. Então você normalmente presta uma prova, essa prova é um padrão de questão e você tira uma nota. Essa é o mais próximo que a gente tem de medir um conhecimento em alguma coisa, tá certo? Só que nessa questão, quanto de conhecimento em forma quantitativa eu preciso ter, é impossível de responder, porque eu teria que ter uma régua de conhecimento, e isso é impossível, não conheço pelo menos, quem conseguir aí. Tem algumas provas de pós-comp, se eu não me engano, que mede coisas mais no sentido acadêmico. Mas para empresas é impossível você saber. Mas a gente pode ter algum tipo de parâmetro. Eu diria o seguinte, que o parâmetro que você pode ter, se você quer trabalhar como funcionário de uma empresa, ou até de repente prestar serviços para empresas, é insight de demanda de trabalho. Ou seja, existem aqueles sites onde as empresas postam vagas, postam oportunidades e também tem aqueles sites de freelance. Lá, batendo o olho, você vai começar a identificar, depois de ver, por exemplo, 5, 10, 15, 20, 50 oportunidades, você vai começar a perceber um padrão. Claro que dentro de uma área específica, se você quer trabalhar, por exemplo, com a área de front-end, que é a área mais voltada para interfaces do usuário, não faz sentido você olhar vagas para back-end, que é voltado para sistemas. Bacana? Então só essa ressalva que você precisa ter. Então olhando para uma vaga, uma área específica, você vai começar a detectar algumas palavras-chave e alguns comportamentos padrões de tecnologia. Então ali você começa a já ter vamos dizer assim, um caminho das pedras em que você precisa seguir. Então, por exemplo, se você está mirando uma área de, sei lá, back-end, se você está querendo aprender a programar web, back-end, então muito provável que se for para médias e pequenas empresas, você vai seguir a tecnologia PHP ou JavaScript. Bacana? Então você vai começar a perceber que dentro dessa questão PHP, por exemplo, vai ter ali alguns frameworks que essas empresas mais usam. Essa é a forma que eu diria de medir, tá certo? O quanto você precisa saber ou quais são as tecnologias que você precisa entender minimamente. Agora tem também a questão do tempo, né? Quanto tempo eu preciso estudar para dominar alguma coisa e entrar no mercado? Existe um número, vamos dizer assim, um número mágico que tem um fundamento científico, que é amplamente divulgado por aí, que é a tal das 10.000 horas, em que você precisa, para ser um gênio em alguma coisa, para dominar de fato alguma coisa, você precisa de 10.000 horas de prática, ou enfim, estudo e prática, né? Porque não tem como uma coisa andar sem a outra. Bacana? Só que, óbvio que esse número, se você estudar somente 1 hora por dia, você vai precisar de 10.000 dias para que você estudar, que eu quero dizer, estudar e praticar, você vai precisar de 10.000 dias para você, enfim, conseguir chegar nesse nível master.
Mas é óbvio que você não precisa ainda cumprir essas 10 mil horas, né? Falando em termos de horas, para que você consiga dominar e começar a trabalhar alguma coisa. Dependendo do nível de trabalho que você tiver e que for exigido o seu nível de conhecimento, você pode começar, por exemplo, com 200 horas, com 500 horas. Então, daí o que você vai fazer? Você vai pegar lá, por exemplo, 200 horas, que é o suficiente entre estudo e prática, e você vai dividir isso dentro de um cronograma. E o tempo, né, o tempo total que você vai passar estudando vai depender do quanto você consegue, vamos dizer assim, se dedicar àquilo. Eu não estou falando só em aprender a programar. Aprender a programar e criar programas é uma coisa. Agora, se você quer, depois de aprender a programar e criar coisas úteis, coisas empresariais, ou como o Rafael disse aqui, facilidades para as empresas, você precisa, obviamente, ter um conhecimento um pouco maior. Bacana? Então, normalmente de 6 meses a 1 ano, dependendo da sua quantidade de prática. Se você tem um dia inteiro para praticar, um dia inteiro para estudar, então cai para dentro nessa jornada que você não vai se arrepender. Dentro de poucos meses você já vai estar dominando alguma coisa, enfim, a área que você estiver estudando. Bom, vamos à segunda parte dessa pergunta. A empresa a qual o trabalho demanda de um simulador de sistemas de transmissão para desenvolver melhor seus treinamentos e não possui ninguém com capacidade para desenvolver tal programa. Os sistemas de transmissão aí, pode ser sistema de transmissão a rádio, pode ser sistema de transmissão a cabo, pode ser sistema de transmissão de energia elétrica. Como o Rafael não especificou, eu não vou entrar muito em detalhe de qual transmissão é ou qual meio, enfim, porque isso é uma competência da engenharia. Eu não sou engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, a minha área é engenharia da computação, então não consigo dizer muito sobre sistemas de transmissão. O que eu posso dizer, como uma maneira geral, é que muitas vezes o conhecimento na área de TI, nesse sentido de desenvolver um sistema específico para engenharia, para a área jurídica, para a área contábil, para a área empresarial, por exemplo, é o menor dos problemas. Porque muitas vezes você não vai ter grandes problemas complexos para desenvolver com TI, grandes algoritmos ou coisas muito loucas, né? A inteligência artificial ou qualquer coisa desse tipo, tá certo? O grande desafio aí nessa questão vai ser de fato entender o problema qual você precisa resolver. Eu digo por experiência própria porque quando eu fazia estágio no Instituto Nacional de Pesquisa e Espaço, aqui em São José dos Campos, eu era responsável pelo um simulador de taxa de erro, um medidor de taxa de erro, aliás. Era um aparelho em que eu ajudava a desenvolver a parte eletrônica e também a parte de programação. A programação era em C, que ele era responsável por enviar uma quantidade de bits pré-programados para uma transmissão via satélite. O satélite devolvia essa transmissão e como você sabia que você enviou e sabia o que você recebeu, você conseguia medir qual era a taxa de erro naquela transmissão. Bacana? Então, o programa em si era muito simples. Ele era um grande array de X mil posições que eu ia sorteando aleatoriamente esses bits e que eu mandava para um circuito eletrônico. Depois esse circuito eletrônico recebia do satélite e eu recebia num segundo array ou vetor, enfim, se você sabe um pouco mais de programação. Depois eu fazia a comparação dos dois e sabia que na posição, por exemplo, 520 era para ter o bit 1, mas veio o bit 0. Então o que a gente fazia? A gente media ali como um erro, ou seja, ele era para receber um valor e recebeu outro. Bacana? Então, se você for parar para perceber, desafio computacional em si ali era baixo. O grande desafio era fazer com que esse programa entendesse a parte eletrônica, eu entendesse a parte de satélites de transmissão, enfim, uma coisa voltada mais para a área científica. E, fazendo meu comentário, como eu coloquei no início do vídeo, fazendo as minhas ressalvas, essa é a parte da TI onde é mais, vamos dizer assim, se você consegue oportunidades. Claro que não existe oportunidades por aí a rodo, como por exemplo, estou precisando de um programador para
desenvolver aplicações de satélite. Você não vai encontrar isso daí nos sites de oportunidade. Você vai precisar estar em contato com algum instituto, alguma coisa específica, no caso do Rafael, essa empresa que precisa de um sistema de transmissão. Mas uma vez que você domina esse assunto e consegue transformar o que está nas equações em realidade, ou seja, criar alguma coisa que o usuário possa executar, aí você ganha importância, porque você deixou de somente tratar os problemas computacionais que são inerentes a qualquer programa, mas criou uma utilidade para ele. E o melhor, agora você é especialista, tá certo? Eu não tô dizendo, não tô, vamos dizer assim, desmerecendo toda outra parte da TI que trata coisas menos complexas, no sentido científico, acadêmico, empresarial, jurídico, contábil, enfim. Tá certo? Não estou desmerecendo, mas eu estou aumentando um pouco essa importância justamente pela questão de ligação. É intimamente ligado ao problema que você está criando. É diferente, por exemplo, de eu criar um sistema de cadastro de clientes. É importante? É, mas a empresa, o negócio da empresa não é fazer cadastro de cliente, ela precisa ter um cadastro. É a mesma coisa que eu falar o seguinte, olha, eu preciso de uma planilha de cálculo? Não, eu posso trabalhar sem uma planilha de cálculo. Vai demorar mais tempo, mas eu posso trabalhar, tá certo? Então, um cadastro de cliente, se eu tivesse em papel, vai demorar mais tempo, vai ter mais erro, mas o cadastro de cliente em si, é muito sutil isso, o cadastro de cliente em si não é o importante para a empresa, o importante dela são os clientes, entende? Então, nesse caso do Rafael dessa dúvida, o importante para a empresa, se ela estiver precisando fazer algumas simulações, provavelmente ela deve estar fazendo em planilha Excel, ou então até na mão mesmo, fazendo no papel, ou comprando software de terceiro, enfim. O importante para aquela empresa é o sistema de transmissão. Só que como você desenvolve, você vai se tornar muito valioso para essa empresa. Bacana? Então, eu acho que deu para responder, deu para dar uma geral. 10 minutos só de vídeo não é o suficiente para você responder um problema tão complexo desse, mas já é o suficiente para você iluminar um caminho e responder essas duas perguntas. Se você achou interessante, então, novamente, aqui embaixo dessa descrição, desse link ou algum lugar dessa página, eu coloquei o link do meu blog, o devsamurai.com.br. Você pode acessar, você pode ter acesso a esse cadastro de contato, de perguntas, para eu também responder a sua pergunta e também outros artigos. E se você quer alavancar sua carreira de programador, você quer ter essa visão, um pouco mais dessa visão do que eu mostrei para você, também nos links eu vou deixar um treinamento online completo e gratuito de 2 horas em que eu disseco 4 elementos importantes numa fórmula chamada 3C, 3M mais C. Bacana? Então é uma coisa que você vai ter acesso, é um conhecimento que você vai ter acesso, que normalmente esse conhecimento sequer é passado nas faculdades. Tem alguma coisinha ou outra que é passada, mas não dessa forma. Bacana? E você assim vai conhecer um pouco mais desse modelo mental, desse modus operandi, para que você possa também pensar dessa forma. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, coloque os seus comentários e também participe dessa sessão de perguntas e respostas de uma forma mais interativa. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.